Ou daí, fico vendo vários vídeos na internet falando sobre a ativação do arquétipo da águia. E muitas pessoas comentando que se distanciaram dos amigos, do namorado e familiares. Minha dúvida é: será que vale a pena mesmo perder pessoas queridas em troca de poder? Eu acho essa pergunta muito pertinente, porque essa pergunta nos leva, nos abre a possibilidade de dois caminhos muito importantes para reflexão. Um desses caminhos é o lado sombra dos arquétipos, né? Todos os arquétipos, eles possuem um lado sombra, um aspecto negativo. Todos, tá? O outro caminho desta pergunta, deste questionamento, é a questão da autossabotagem. Como a gente faz para distinguir o lado negativo dos arquétipos quando estamos sendo expostos ao lado negativo, à energia negativa de um arquétipo, ou quando nós estamos nos auto-sabotando? E por que eu estou falando isso? É muito, né, comum, todo mundo sabe, todo mundo que já estuda aí os arquétipos, sabe da força do arquétipo da águia. Então, esse tipo de pergunta que eu recebi dessa pessoa é uma pergunta muito comum. O medo que as pessoas têm de ativar um arquétipo tão forte, tão poderoso, né? A águia, ela é considerada um dos arquétipos mais fortes, e os resultados serem negativos. Porém, olha só, no nosso universo existe uma questão chamada eletromagnetismo. Semelhante atrai semelhante. Nós atraímos para a nossa vida pessoas, situações equivalentes ao nosso padrão vibratório. Então, em relação à questão do arquétipo da águia, né, o que é o arquétipo da águia? Vamos lá. Arquétipo da águia é um dos mais poderosos arquétipos que existem. Provoca elevadíssima autoestima, prosperidade, crescimento, realização, sabedoria e poder. Provoca a superação de qualquer desafio, indispensável para vencer na vida. Todas as pessoas expostas ao arquétipo receberão seu efeito, ou seja, passarão a crescer, evoluir, produzir mais. Então, vamos considerar aqui uma situação hipotética, tá? Que você está ativando o arquétipo da águia, e este arquétipo está induzindo você a crescer, a prosperar, a estudar mais, a produzir mais, a correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E aí, ao seu redor, as pessoas ao seu redor, como aqui na mensagem, né? Amigos, namorado, familiares, essas pessoas, elas não estão nesta energia de construção, de realização, de crescimento. O que vai acontecer? É muito provável que você se distancie, sim, dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas não estão, neste momento da vida delas, dedicadas com este olhar do desenvolvimento, do crescimento pessoal. Infelizmente, no nosso mundo, existe a questão da lei do mínimo esforço. Vocês já ouviram falar dessa lei do mínimo esforço? Que é fazer o mínimo possível, o menos possível,
Sandra, boa noite, seja muito bem-vinda. Juliana, boa noite. A lei do mínimo esforço. O que é a lei do mínimo esforço? Fazer o mínimo possível, em todos os sentidos, tá? Não só na questão do trabalho, mas em tudo. Por que essa lei do mínimo esforço? Essa lei vem do nosso cérebro reptiliano. Nosso cérebro reptiliano, ele quer nos proteger de todas as formas. E ele entende que o produzir, estudar, trabalhar, crescer, despende energia. E ele não quer que você gaste energia, ele quer que você guarde energia, porque ele quer te proteger. Lembra? Então, as pessoas que se deixam dominar pelo cérebro reptiliano, elas praticam a lei do mínimo esforço. Então, imagina, né, a situação que você está ativando aí na sua vida o arquétipo da águia, você está com a maior energia, com a maior vontade de produzir, de crescer, de estudar. Os finais de semana, ao invés de estar se divertindo, passar o final de semana inteiro de lazer e diversão, você se dedica boa parte do final de semana a estudar, a trabalhar. E aí você tem um namorado, ou você tem os amigos, né, ou as pessoas da família que estão na lei do mínimo esforço. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas, você vai se afastar dessas pessoas. Tá? Só que muitas pessoas optam por não se afastar dessas pessoas. Poxa, mas eu quero estar perto do meu namorado, eu quero estar perto da minha família, eu quero estar perto dos meus amigos. Gente, são escolhas. Né? O mundo é feito de escolhas. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Mesmo quando a gente não escolhe, a gente escolheu não escolher. Então não tem como fugir disso. Né? Então, se você escolhe não crescer, não evoluir, não se dedicar ao seu trabalho, não se dedicar a estudar mais, o que vai acontecer? Você vai ficar se conectado a essas pessoas, porque semelhante atrai semelhante, né? Eletromagnetismo. O que nós precisamos entender? Qual é o lado sombra do arquétipo da águia? Tá? Quando a gente ativa o arquétipo da águia, nós tendemos a um cansaço muito grande, porque como a gente trabalha mais tempo que o necessário, mais tempo do que o previsto, a gente fica cansado. A gente fica muito agitado, muito pilhado, é muita dopamina. Então, geralmente, à noite, você pode ter dificuldades para dormir, você pode ter dificuldades para relaxar, você pode ficar irritado, você pode ficar sem muita paciência com as pessoas, tá? Esse é o lado sombra do arquétipo da águia. Você pode ficar autoritário, você pode achar que todo mundo tem que fazer o que você quer, naquele momento que você pediu. Né? Este é o lado sombra do arquétipo da águia. Porém, existe a autossabotagem. Quando você opta por não crescer, não prosperar, alegando que o motivo é porque você não quer distanciar das pessoas queridas, das pessoas que você ama, você está se auto-sabotando. Por quê? Você não vai deixar de amar as pessoas que você ama porque você está crescendo, porque você está prosperando, porque você está evoluindo. E você tem que entender sobre uma questão chamada livre-arbítrio. As pessoas ao seu redor, elas têm elas têm o poder, elas têm o direito de permanecer onde quer que elas estejam, de escolher se elas querem se dedicar agora ao caminho da evolução,
se elas querem depois. É um direito de cada um, é o chamado livre-arbítrio. Eu achei muito pertinente essa pergunta para abrir esse espaço de reflexão para a questão da autossabotagem e para a questão do lado sombra dos arquétipos. A gente tem que ter isso muito claro para a gente saber em que momento nós estamos nos autossabotando, quando a gente ativa um determinado arquétipo na nossa vida, ou em que momento nós estamos vivenciando o lado sombra de um arquétipo. Por exemplo, vitimização. É muito comum também as pessoas se sentirem vítimas, se comportarem como vítimas. A partir do momento que a gente se porta como vítima, que a gente senta na cadeira de vítima, o que a gente faz? A gente abre mão da responsabilidade sobre a nossa vida. Então, quando algo de ruim acontece na nossa vida, a gente fala, mas isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo. A gente cita algum fator externo. E aí fica mais fácil, porque não fui eu não tenho responsabilidade. Né? Eu não consigo um bom relacionamento amoroso porque as pessoas não querem nada de sério na vida. Eu não consigo um bom emprego porque está tendo uma crise gigantesca. Então você sempre coloca a culpa no outro, na crise, na falta de compromisso, na falta de seriedade das pessoas. Né? E quando a gente se coloca como vítima, a gente pode ativar o arquétipo que nós vamos estar nos auto-sabotando. O que eu gostaria que vocês entendessem, que ficasse bem claro para vocês, é que os arquétipos, eles têm um grande poder de influência sobre nós. Porém, nós ainda temos o livre-arbítrio. Então, se nós ativamos um arquétipo tão poderoso como a águia, mas se a gente continua se vitimizando, se a gente continua nos auto-sabotando, este arquétipo provavelmente não nos ajudará da forma tão potente e tão plena que ele poderia nos ajudar. Então, esse assunto arquétipos, ele não é tão raso, ele não é tão simplista como pode parecer. Né? Você precisa ter este conhecimento. Conhecimento aplicado é poder. Olha só, eu postei hoje no meu Instagram, lá nos stories, aliás, quem não me segue, depois me segue lá, tá? No Instagram, o Daí Belacini. Eu postei lá a seguinte reflexão. Eu acredito fortemente que tudo acontece por um motivo. Causa e efeito. Quando a gente se dedica a algo, quando a gente decide por algo, quando a gente se esforça por algo, nós temos os resultados positivos daquilo. E o inverso também, o contrário também. Então, quando eu falo de vitimização, é justamente isso. Nós temos o poder de controlar, de criar a nossa própria vida. Nós somos co-criadores, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus é o quê? É o Criador. Então, se nós somos a imagem e semelhança dele, nós somos co-criadores. Nós temos esse poder nas nossas mãos, de criar a nossa realidade. E os arquétipos, eles têm um papel importantíssimo neste quesito, tá? Olha só, o lado sombra, né, da águia, a pessoa, ela se torna mais solitária, ela pode se tornar mais agitada, mais irritada, mais autoritária. E quando a gente está ativando um arquétipo, já vou falar de vários outros, tá, gente? Do lado sombra de vários outros arquétipos. Quando a gente está ativando um arquétipo e a gente não se dá conta do seu lado sombra, a gente pode
exercer esse lado e nem perceber. Então, se você está aí nesse momento da sua vida ativando o arquétipo da águia, ou da coruja, ou do gavião, ou do falcão, e você está se sentindo irritado, você está se sentindo agitado, autoritário, é porque provavelmente você está vivenciando o lado sombra deste arquétipo. Mas, Odaí, como que eu faço, então, para não vivenciar esse lado sombra? Você vai levar consciência a isso, a esse sentimento, a este comportamento. Né? Tem um mandamento, né, que está, inclusive está lá até na Bíblia, né, que é o vigiai e orai. O vigiai é vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Nós precisamos estar atentos o tempo todo ao que nós estamos sentindo, ao que nós estamos pensando, ao que nós estamos verbalizando. O lado sombra do arquétipo da águia é realmente nessa parte da solidão. As pessoas se sentem, as pessoas elas ficam propensas a estarem só. Por que isso acontece? Porque existe um foco no produzir, no trabalhar, no estudar, um foco em atingir suas metas. Então você acaba se afastando de algumas pessoas, acaba se afastando, né, dos amigos, familiares. Mas isso, gente, durante um período da sua vida, pode ser muito, muito benéfico. Chega um momento das nossas vidas que nós precisamos nos dedicar a algo, né, a nós mesmos, ao nosso trabalho, ao nosso propósito divino. Isso é foco, não é mesmo? Então, você não precisa ativar esse arquétipo para o resto da sua vida. Você ativa durante um determinado tempo. Constrói o que você quer construir, cria o que você quer construir. É aquela nova empresa, é aquele novo negócio, é aquele estudo que você tem que fazer para passar naquele concurso. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Estabelece um tempo. Durante 6 meses, durante 8 meses, eu vou estar dedicado a construir isso. Isso é importante para mim. Depois eu volto a ter mais tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Porque essa questão do tempo, gente, é muito peculiar. Né? Nós precisamos de ter tempo com qualidade, não é mesmo? E tempo com qualidade, você passar um tempo de qualidade com uma pessoa querida, pode ser meia hora, pode ser 2 horas, né? Mas naquele período você está ali com aquela pessoa, né? Você está ali vivendo aquele momento, vivenciando aquilo. Ontem eu estava assistindo uma entrevista da Monja Coen e ela estava falando justamente dessa questão do tempo. Que nós precisamos estar presentes no momento presente. Inclusive, quando ela citou a questão da palavra instante, quando a gente fala, né, neste instante, alguns segundos, o instante já se foi. Quando a gente fica muito preso no passado, a gente fica muito angustiado. Quando a gente fica muito focado no presente, a gente fica ansioso. Então, é importante sim que a gente tenha o olhar para o passado, que a gente tenha planos, metas e objetivos para o futuro, mas que a gente foque no presente, que a gente foque no momento, que a gente foque no hoje. Isso é tempo com qualidade, né? E a gente vê como cada vez se torna mais difícil, né? Primeiro, encontrar presencialmente com as pessoas que a gente ama, né? Por questões de pandemia, né? Ficou inviável, não é mesmo? Mas mesmo dentro de casa, com os familiares, né? Com os pais, com o cônjuge, com os filhos, será que nós estamos tendo tempo de qualidade com eles? Será que o tempo que a gente seleciona e determina para ficar com essas pessoas que a gente ama, será que nós estamos realmente passando um tempo de qualidade com eles? Então, eu acho que tudo depende de uma questão de planejamento, de uma questão de foco.
uma questão de saber o que é importante na sua vida, de identificar qual que é o seu propósito divino, o que você veio fazer aqui nessa vida. Todos nós temos uma missão. E quando a gente identifica essa missão, quando a gente enxerga essa missão e a gente vive por essa missão, nós estamos transbordando de alegria. E as pessoas que nós amamos, elas sentem que nós estamos bem, que nós estamos felizes. Então, consequentemente, elas ficam felizes por nós. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado essa questão de não ativo nenhum arquétipo de ação, de construção, porque eu não quero me distanciar das pessoas que eu amo, porque pode no fundinho aí você estar se auto-sabotando.